Olá, no ar o programa Rio a Cidade. Hoje vamos conversar sobre obesidade e cirurgia. Para esta conversa, nós convidamos o Dr. Aloan Júnior. Ele é cirurgião gastroenterológico e torácico, que atua também em cirurgia bariátrica. Muito obrigada, doutor Aloan, pela presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. E o nosso telespectador participa dessa conversa sobre obesidade e cirurgia pelo telefone 2527-3025. Na verdade, a obesidade, nós temos falado muito aqui no Rio Cidade, neste programa sobre isso, ela é uma doença e tem que ser abordada como tal. Como é que se faz, doutora Aloan, embora a sua especialidade seja mais a cirurgia, mas como é que se faz para prevenir a obesidade? Porque o ideal é que não se chegue a precisar de cirurgia. Como agir? Bom, a obesidade a cada dia está assumindo números de uma verdadeira epidemia. Isso está relacionado um pouco à própria evolução da sociedade moderna. O homem ele não foi feito para fazer tantas refeições quanto ele faz, ele não foi feito para passar tanto tempo sentado como ele passa, então, e ter tanta facilidade a nutrientes como ele tem. Então, esse aumento da facilidade de nutrientes, da diminuição de atividade física pela vida moderna, faz com que ocorra uma evolução catastrófica facilitando a obesidade. Então, como é que nós temos que atuar? Exatamente atuando nesses pontos em que, infelizmente, a nossa evolução social nos colocou. Nós temos que ficar bastante alertas, a verdade seria essa, né? Quer dizer, todas essas armadilhas que os tempos modernos estão nos colocando e que nos levam à obesidade e depois aos casos mais graves da obesidade, nós temos que ficar alerta e tentar preveni-los. Preveni-los como? Implementando a nossa via da atividade física e uma orientação dietética cada vez mais vigorosa. Por quê? Porque cada vez mais o aporte de alimentos, de nutrientes, que não são tão satisfatórios ao controle da obesidade, está mais perto de nós. Então, a obesidade ela funciona como uma sequela da sociedade moderna, onde não é um gastroenterologista, endocrinologista, separadamente a nutricionista que vão atuar. Infelizmente, a obesidade ela precisa ser tratada como ela é, uma doença multifatorial, tratada por uma equipe multifatorial. Os fracassos do tratamento clínico, que vai repercutir com o aumento das cirurgias, esse ano nós estamos com um número de cirurgias acima de 25 mil cirurgias bariátricas realizadas no Brasil. Que loucura, é bastante alto esse índice. É bastante alto. Porque se a gente for analisar a população brasileira, no último censo, a obesidade ocupou um percentual de 10% da população brasileira ser obesa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutora Aloan. Falando em níveis de obesidade, ou níveis de gravidade da obesidade, se a gente pode dizer assim, ela é medida pelo índice de massa corpórea, não é isso? De massa corporal. Como é que se mede isso? Porque o risco está, e é isso que a gente quer sempre alertar os nossos telespectadores, é naquele momento em que não tem mais retorno. Ou seja, chegou-se a um ponto tal, a um nível tal da obesidade, que aí é preciso recorrer a ações mais graves, mais importantes. Né? O índice de massa corporal foi um índice desenvolvido que tem as suas restrições, mas que é uma grande ferramenta que nos ajuda a separar a pessoa de baixo peso, peso ideal, de sobrepeso, obeso mórbido, superobeso, superobeso e classificando então o grau de nutricional daquele paciente. O ideal é que o doente fique entre 20 e 25. Como é feito esse cálculo? O leigo não consegue fazer isso, né? A pessoa comum não consegue. É muito fácil. Pega a altura, o peso e divide pela altura ao quadrado. Na maquininha de calcular, pega o peso, divide pela altura, aperta o botãozinho de novo de dividir, divide de novo pela altura. O resultado vai dar um índice de massa corporal. Então, é uma conta super fácil, em que as distorções geradas por esse índice, elas são muito extremas, seria só naquele paciente extremamente musculoso, onde o peso dele está muito concentrado em massa muscular, e aí poderia dar um falso negativo, ou em crianças, que precisa sofrer uma correção. Deixa eu te perguntar uma coisa, aquela gordurinha em torno da barriga, que às vezes a pessoa é magra e tem aquela gordura, aquele pneu, né? Que é muito perigoso, a gente sabe, gera uma série de outras doenças. Isso não é confundido com obesidade, ou é?
Veja bem, o estudo da obesidade, a cirurgia propiciou muito isso, a cirurgia da obesidade alavancou o estudo da obesidade. E com isso, vários outros parâmetros, vários outros conhecimentos foram sendo entendidos. A gordura que faz mal é a gordura visceral, é a gordura que se localiza principalmente na cavidade intraabdominal. A gordura somática, a gordura do corpo, ela tem uma participação menor na formação das doenças relacionadas com a obesidade. Então, essa gordurinha que você especificou, não aquela gordurinha da parede abdominal, mas aquela que vem junto, que é a gordura intraabdominal, ela sim aumenta a incidência de diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia e outras doenças associadas. Agora, falando assim dos níveis de diabetes, né? O senhor falou agora uma coisa que me deixou meio assustado. Quer dizer, que além da obesidade mórbida, ainda tem a super. Então, só para a gente entender, até que momento é possível debelar ou enfrentar a obesidade sem recurso à cirurgia? Bom, em qualquer momento você pode ter o tratamento clínico efetivo e resolutivo, tanto na obesidade mórbida, na superobesidade, quando a obesidade mórbida, usando aquele índice, seria quando o índice é acima de 40. A superobesidade, quando o índice é acima de 50 e a super acima de 60. Em qualquer um desses quadros, você pode ter uma resolução de um tratamento clínico. É óbvio que quanto mais obeso o doente for, quanto maior o índice de massa dele for, menor vai ser a chance de êxito no tratamento clínico. Então, mesmo um obeso mórbido, ele, através de um tratamento, um empenho muito forte do paciente, pode ter uma resolução da sua obesidade sem a cirurgia. E a cirurgia de obesidade, ela não é a cura da obesidade. A cirurgia de obesidade, pelo contrário, eu até falo no meu consultório, é uma cirurgia que vai trazer muitos importunos, tantos importunos que vai fazer até o doente emagrecer. O ato de um procedimento médico, um procedimento cirúrgico, resultar em emagrecimento, é óbvio que esse procedimento, para a saúde momentânea daquele doente, não é um procedimento saudável. O ato de emagrecer não é um ato, e esse ato de emagrecer que a gente está falando, de 40, 50 quilos, 60, não é um ato saudável. É um ato extremamente agressivo ao corpo, que necessita de um acompanhamento médico muito íntimo com o paciente, a ponto da gente propor um casamento entre o paciente e o médico e sua equipe multidisciplinar, e uma disciplina muito grande do doente, aonde a gente pode dizer que o doente vai ter que ter 3 pontos de muita atenção. Uma é a dieta, cirurgia sem dieta, quer seja dieta para restringir alguns tipos de alimentos e também para suplementar outras necessidades, como proteína, ferro, cálcio. Por quê? Porque a cirurgia ela vai levar um déficit nesse tipo de nutrientes. Nós vamos exemplificar já com a nossa reportagem isso de que o senhor está falando, mas antes só de a gente ir para a reportagem, nós temos o exemplo de alguém que se submeteu a essa cirurgia, que precisou fazê-lo, fez e... Nós vamos já falar disso, mas só uma questão para o nosso telespectador. O que é a cirurgia bariátrica? O que acontece, né, nesse tipo de intervenção?